Bom dia, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre o gênero entrevista. Depois de falarmos da notícia, da pauta e de outros temas, hoje vamos falar sobre a entrevista. Neste tema, vamos abordar várias questões. Vamos começar por falar sobre o conceito de entrevista. Vamos falar sobre os tipos de entrevistas. Vamos depois dar uma série de dicas que são bastante úteis para que se possa produzir, para que se possa preparar, produzir e conduzir uma boa entrevista. Então, vamos lá? Eu vou partilhar a minha tela convosco e penso que já está. Dê-me só um minutinho, vamos ver se conseguimos também gravar a apresentação em PowerPoint, para aquelas pessoas que não têm o sinal de internet e podem depois solicitar o arquivo em PowerPoint para poderem, para poderem ver mesmo sem o sinal de internet. Por isso que eu sempre faço questão, para além do Zoom, fazer a gravação no formato de PowerPoint, porque dá, como disse, dá a possibilidade das pessoas que não têm internet ou que têm o sinal de internet muito instável poderem assistir no computador ou no seu smartphone a apresentação no formato PowerPoint. Então, vamos lá, vamos falar sobre a entrevista, como já disse, o tema de hoje é como preparar e realizar uma entrevista. Volto a repetir, vamos falar sobre o conceito da entrevista, vamos falar sobre os tipos de entrevistas e depois vamos falar assim brevemente sobre dicas gerais para se preparar e conduzir uma entrevista. Então, vamos lá? Vamos começar pelo conceito. O que é uma entrevista? Uma entrevista, geralmente, é o gênero por excelência que serve para o jornalista recolher dados ou informações junto das fontes, sobretudo orais, né? Mas o conceito de entrevista deve ser encarado em duas perspectivas. Há a entrevista enquanto método e há a entrevista enquanto gênero jornalístico. É sobre essas duas perspectivas de encarar o conceito de entrevista que nós vamos falar. Vamos começar pela entrevista enquanto método. O que é a entrevista como método? A entrevista como método é aquilo que usualmente os jornalistas fazem, que é quando se vai ao terreno a fim de recolher informações em bruto, dados para depois serem objeto de tratamento jornalístico. Ou seja, a entrevista enquanto método é aquela que visa recolher informações sobre determinados temas e depois ser dado um tratamento jornalístico num dos gêneros jornalísticos que nós conhecemos, seja uma notícia, seja uma entrevista, seja uma reportagem ou outro gênero qualquer. Ou seja, a entrevista como método serve de base, serve de início do trabalho, de produção jornalística. É o gênero, nesse sentido, é o gênero base para a produção de qualquer outro gênero ou todos os gêneros jornalísticos, né? Repito, a entrevista enquanto método pode ser definida como sendo a técnica que os jornalistas utilizam para recolher dados ou informações junto das fontes para posterior tratamento jornalístico. Geralmente, deixa-me só recuar um pouco, referi-me à entrevista como método e volto a repetir que é aquela que visa recolher informações para se dar tratamento jornalístico, e temos a entrevista como gênero, né? Eu referi-me
agora confundi-me um pouco, vou só recuar mais, referir-me primeiro à entrevista como método, né? Onde nós recolhemos a informação para dar tratamento jornalístico e conformá-lo num dos gêneros jornalísticos existentes, desculpa, seja reportagem, notícia ou qualquer outro gênero. Agora, a entrevista como gênero é aquela que geralmente é publicada no formato pergunta-resposta. Quando nós abrimos os jornais, por exemplo, nós vemos uma matéria em que há um entrevistado e as perguntas que os jornalistas fez ao entrevistado são aí publicadas de forma sequencial no formato de pergunta e resposta. Essa é a entrevista enquanto gênero, né? Entrevista como gênero é aquela que é publicada no formato pergunta e respostas. Vamos dar um exemplo de uma entrevista, por exemplo, um exemplo de entrevista publicada no jornal. Temos aqui esta entrevista que foi publicada pelo Jornal de Economia e Finanças. É uma entrevista que foi feita ao jornalista Carlos Rosado Carvalho. Como vocês podem verificar, eu vou só tentar ampliar a tela. Como vocês podem verificar, eu acho que cometi um erro aqui, deixa-me. Como vocês podem verificar, essa entrevista foi publicada justamente no formato pergunta e resposta. Deixa-me encontrar aqui um ponteiro. Pois. Ok, agora já consigo ampliar. Como vocês podem verificar, na entrevista como gênero, nós temos, ela geralmente nos jornais é publicada conforme se pode verificar na imagem. Nós temos o antetítulo, geralmente onde se coloca o nome do entrevistado, né? O nome do entrevistado, a função, ou o cargo que ocupa, a formação acadêmica, dependendo, né? E depois, abaixo do antetítulo, nós temos o título, que geralmente é a citação, é uma citação de algo que a fonte terá dito de muito interessante. Opa! De muito interessante, dizia. De seguida, nós temos uma abertura, não é? Uma introdução sobre o assunto em questão, o assunto que é objeto da entrevista. Eu estou com dificuldade de utilizar o ponteiro, mas é melhor não mexer mais para não prejudicar a apresentação. Pois, não sei se conseguem ver aqui o ponteiro, né? Nós temos essa parte onde tem a assinatura do jornalista que fez a entrevista. Temos depois um parágrafo de introdução sobre o tema. E depois temos as questões que estão numa ordem sequencial, lógica e com as respectivas respostas. Como vocês podem verificar, temos aqui a questão, temos de seguida a resposta, temos a questão, temos a resposta e assim sucessivamente. Temos a pergunta, a resposta, pergunta, resposta. Então, todo o material jornalístico que é publicado neste formato de pergunta e resposta é a entrevista enquanto gênero. Ao passo que a entrevista enquanto método é quando nós vamos para a rua, vamos contactar uma fonte e fazemos perguntas sobre determinado assunto, cujas respostas, informações ou dados vão ser utilizados para redigir uma notícia, uma reportagem ou qualquer outro gênero jornalístico. Nesta perspectiva, nós estamos diante da entrevista como método, mas
quando nós, depois de feito esse contato com a fonte, depois de feito o tratamento jornalístico das informações recolhidas, publicamos o produto final no formato de pergunta e resposta, nós estamos naturalmente diante de uma entrevista como gênero, ok? Espero que tenha ficado claro essa distinção entre entrevista como método e entrevista como gênero. A entrevista ela vai variar um pouco em função do meio. A entrevista na rádio não é a mesma coisa que a entrevista no jornal, logicamente. E a principal diferença é que o rádio utiliza como elemento principal o som. Aqui temos um exemplo de entrevista que foi feita na rádio, né? Vocês depois podem clicar aqui neste sinal de som, vão poder observar que tem uma entrevista feita por um repórter a alguém. Esta pode ser considerada uma entrevista enquanto método. Vou desligar para não fazer ruído, mas depois podem clicar aqui no símbolo de som, vão poder ouvir um exemplo de entrevista que foi feita na rua, com o fito de depois ser objeto de tratamento jornalístico. Existem vários tipos de entrevista, independentemente das duas perspectivas de que me referi, a perspectiva da entrevista enquanto método e da entrevista enquanto gênero, há também tipos específicos de entrevistas. E nós vamos aqui, para efeito de exemplo, vamos destacar 3 tipos. Há a entrevista do tipo mesa redonda. Esse tipo de entrevista está muito relacionado ao formato em que as pessoas ficam organizadas, geralmente num modelo semicircular. Não é? Há uma mesa no formato semicircular, por isso é que se chama mesa redonda. A entrevista inquérito, que é aquela em que se faz as mesmas perguntas para vários entrevistados, e há a entrevista chamada conferência de imprensa. Aqui, deixa-me fazer uma observação. A conferência de imprensa ela pode mudar de terminologia em função do lugar em que estivermos. No Brasil, geralmente, ela é chamada de coletiva de imprensa, que é a mesma coisa, tanto podemos dizer coletiva de imprensa, no caso da expressão brasileira, mas no português europeu chama-se conferência de imprensa, que é a mesma coisa. Há autores que fazem distinção entre ambos, mas na sua essência é a mesma coisa. E qual é o conceito de conferência de imprensa? É quando uma assessoria de imprensa, o serviço de assessoria de imprensa de uma instituição, de uma empresa, seja pública ou privada, convoca um conjunto de jornalistas para apresentar uma informação de interesse público e abre a possibilidade de os jornalistas fazerem questões várias relacionadas ao tema em questão. Então, esta é a conferência de imprensa. Há uma entidade que convoca os jornalistas, o conjunto de jornalistas, para apresentar uma informação pública e dá a possibilidade dos jornalistas fazerem perguntas sobre o mesmo assunto. E um exemplo prático e atual é a conferência de imprensa que a Comissão de Luta contra o Covid tem realizado na imprensa nacional, na imprensa Aníbal de Melo, né? No Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Está melhor assim, está correto assim. Normalmente é dirigida, essa conferência é presidida pela ministra da Saúde, que é a porta-voz da comissão, ou, quando não, pelo secretário de Estado de Saúde, Franco Mofinda. Aí importa realçar que numa conferência de imprensa há sempre um mediador, né? Há sempre alguém que faz a intermediação entre a entidade que vai
vai apresentar informações ou vai responder às perguntas do jornalista e o próprio grupo de jornalistas, né? Faz aí o papel de moderador. Toda conferência de imprensa tem sempre uma figura desse gênero que faz a moderação, a intermediação entre jornalistas e o entrevistado, ok? Bem, vamos então passar para 10 dicas práticas para que nos possibilitam preparar e conduzir uma boa entrevista. Nós temos, em primeiro lugar, a seguinte dica. Antes de realizar uma entrevista, é importante que o repórter ou jornalista faça o seu dever de casa, faça a sua preparação prévia. Isso significa o quê? Significa pesquisar tudo sobre o entrevistado, né? Ler a biografia do entrevistado, ler o currículo do entrevistado, pesquisar sobre o tema que vai ser objeto de entrevista e saber coisas como, por exemplo, o nome completo, a função. Isso evita que o jornalista, no momento da entrevista, faça perguntas óbvias como se chama o senhor. Isso é uma pergunta que não se faz. Você vai a uma entrevista e pergunta como se chama o senhor. Não. Antes de ires para a entrevista, deves fazer essa pesquisa, deves saber com quem vais falar, qual o nome da pessoa, qual a função e outros elementos ou outras informações básicas que são obrigatórias ter como condição prévia. Isso nos possibilita evitar questões óbvias que nos fazem perder muito tempo. Então, dica número 1, faça o seu dever de casa, faça uma preparação prévia da entrevista antes de executá-la. Dica número 2, elabore sempre um guião com perguntas a colocar, lógico. Se vais fazer uma entrevista, tens que ter no seu bloco de notas as perguntas a serem colocadas, não é? E isso permite, um guião com as questões importantes ou prioritárias, permite que o entrevistado ou o entrevistador não divaguem sobre outras coisas que não seja aquilo que é o interesse da entrevista, ok? E por isso é importante ter sempre as questões a colocar escritas no seu bloco de notas e escritas com clareza e objetividade. Assim, evita-se percas de tempo e distrações ou evita-se que o entrevistado divague por assuntos que não são, no momento, nem importantes, nem prioritários, ok? A dica número 3, é importante lembrar que a entrevista não é um interrogatório, a entrevista é um diálogo, e de preferência que seja um diálogo agradável, cordial, e de modo que a fonte, ou a pessoa, ou o entrevistado mostre predisposição para dar uma outra entrevista em próximas ocasiões. Então não vamos bombardear, não vamos transformar uma entrevista num interrogatório policial. Não é essa a ideia. Interrogador policial é uma coisa, a entrevista é outra. A entrevista é uma conversa. Preferência que seja uma conversa natural, agradável e cordial. Não se esqueça disso, é muito importante. Não transforme uma entrevista num interrogatório intimidante, desagradável e que certeza não vai dar bons frutos em termos de recolha de informações. A quarta dica tem a ver com o seguinte: se no ato da entrevista o entrevistado não responder a uma pergunta, deves voltar a colocar a pergunta. Pergunte de novo, não se acanhe. O jornalista não pode sair da entrevista com dúvida. Aliás, o jornalista brasileiro Ricardo Noblat, ele que é autor do livro que eu já referi nas aulas anteriores, do livro intitulado A Arte de se Fazer um Jornal Diário, ele aconselha, ou ele afirma que o melhor jornalista é o jornalista burro, ok? Não interpretam isso no sentido literal, mas o jornalista burro no sentido de que é o jornalista que pergunta tudo,
pergunta tudo e não sai com dúvidas do local, não sai com dúvidas no local de entrevista, né? Deve perguntar tudo que não sabe, tudo que tiver dúvida, pergunte para obter as respostas. Não sai da entrevista com dúvidas. Para informar, você tem que estar primeiro bem informado. Então, se o entrevistado não responder a uma pergunta, volte a perguntar. Essa é a quarta dica. Quinta dica, não menos importante, é grave sempre a sua entrevista. Mas é importante sublinhar o seguinte: gravar, sim, mas confiar total ou absolutamente no gravador é muito perigoso, porque o gravador pode apresentar falha técnica, pode parar de gravar. Isso já aconteceu, por exemplo, comigo. Eu estar a fazer uma entrevista e a contar que o gravador está a gravar, mas afinal não gravava. E isso deu-me sérios problemas. Eu não tinha feito notas, não tinha feito nada, confiei absolutamente no gravador e quando cheguei à redação simplesmente não tinha a entrevista e tinha o editor, o chefe a cobrar o material, não podia, imagina o desespero na hora. Por isso é aconselhável gravar a entrevista, mas não confiar muito no gravador. Faça nota sempre. Leve o seu bloco de nota e não deixe de escrever, não obstante o papel do gravador, que é gravar a entrevista. Dica número 6, faça exercícios de estenografia. Estenografia é o exercício de abreviar palavras, ok? É muito importante, isso dá maior agilidade nas anotações e, como disse, permite fazer notas e ter informações aí escritas, anotadas por si, para caso o gravador falhe, você tenha uma fonte alternativa que é o seu bloco de notas, ok? A dica número 7 é: uma boa citação pode servir de título da entrevista. Como vocês podem reparar na imagem, nós temos aqui um título que foi feito com base na citação do entrevistado. Aqui na imagem, o Carlos Rosado Carvalho diz: os títulos especializados de economia são as melhores publicações da imprensa angolana. Isso é uma declaração que ele fez ao longo da entrevista e o jornalista, o entrevistador, pegou nesta declaração, achou-a interessante, até porque foi publicada por um jornal de economia e fez dele um título. Então, as citações, as declarações impactantes, as declarações com conteúdo interessante, podem servir de título da entrevista, ok? Dica número 8, no ping-pong, ou ping-pong significa entrevista, pergunta, resposta. Ping-pong é o formato normal da entrevista enquanto gênero, ok? Ping-pong, repito, pergunta, resposta. No ping-pong, as perguntas e respostas devem ser organizadas de forma estruturada e numa sequência lógica, claro. Uma pergunta, ou seja, sim, uma pergunta deve ser sequência lógica da pergunta anterior, ok? As perguntas devem ter ligação, devem ter nexo, não podem ser perguntas dispersas e sem conexão. Uma pergunta está sempre relacionada à pergunta anterior. Isso em função também das respostas que o entrevistado for dando ao longo da entrevista. O importante é estruturar a entrevista de forma lógica, ok? De forma encadeada, de forma que sinta-se que existe coerência, que existe um raciocínio lógico, tanto nas questões quanto nas respostas do entrevistado. Dica número 9 é sempre aconselhável que o entrevistador esteja atento ao ambiente ou cenário onde decorre a entrevista, porque o local de trabalho do entrevistado diz muito sobre a personalidade ou tipo de personalidade do nosso entrevistado. Então, é muito bom nós estarmos atentos aos pequenos detalhes, ver as prateleiras, que livro é que o entrevistador ou que o entrevistado lê,
que tipo de caneta está a utilizar, prestar atenção aos tiques, aquelas idiosincrasias, as manias que cada entrevistado apresenta, né? Se ao longo da entrevista tem um gesto que ele faz repetidamente, tem uma expressão, sei lá, tudo que é peculiar, tudo que pode não estar diretamente relacionado à entrevista, mas é um elemento extra, nós devemos estar atentos, porque isso dá-nos um grande diferencial na hora de escrever, torna a entrevista mais humana, mais interessante do ponto de vista de perfil do entrevistado. Isso ajuda-nos muito na hora de fazer uma introdução sobre o entrevistado, dar informações mais de caráter pessoal, mais humanas, não é? E é importante para isso estar atento ao ambiente à volta do nosso entrevistado, ao cenário do local onde decorre a entrevista. Dica número 10 e a última dica, é importante que você faça boas entrevistas, porque as entrevistas boas são memoráveis. As entrevistas memoráveis são aquelas que o tempo não consegue invalidar. Elas continuam úteis ao longo dos anos, continuam sendo atuais e agradáveis de se ler. Então, quando for fazer uma entrevista, prepare-se previamente, faça questões interessantes e atuais e procura escrever de modo que a entrevista possa perpetuar no tempo. Okay? Possa continuar interessante apesar do tempo, apesar de se passar, mesmo depois de se passar muito tempo. Vamos então fazer uma recapitulação sobre o que nós falamos relativamente à entrevista. Nós dissemos que a entrevista, o conceito de entrevista pode ser vista de duas perspectivas. A entrevista enquanto método, que é quando o repórter ou o jornalista vai ao terreno recolher, faz questionamento às pessoas para recolher informações sobre o assunto que está a reportar, e temos a entrevista enquanto gênero, que é quando, depois de recolhida a informação, publicamos o material no formato de perguntas e respostas. Basicamente, são estas as duas características principais do gênero entrevistas. Repito, que pode ser vista na perspectiva de entrevista como método e de entrevista enquanto gênero. Como recomendação de leitura, caros colegas, eu sugiro a leitura do livro Grandes Entrevistas da História. Este é um livro que eu comprei faz tempo, faz muitos anos. Ela veio, veio como suplemento ao Jornal Expresso. O Jornal Expresso é um título português muito conhecido e que durante algum tempo também circulava aqui em Luanda. Grandes Entrevistas é um grande livro. Você vai encontrar entrevistas, imagina, entrevistas que têm mais de 100 anos, ok? Mas continuam atuais, continuam agradáveis de se ler. Ainda há pouco tempo estive a ler a entrevista com o Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Uma entrevista muito interessante mesmo. E eu recomendo vivamente, eu recomendo veementemente a leitura deste livro, Grandes Entrevistas. Se você não tiver, enviamos um e-mail, eu tenho um exemplar, claro que não vou lhe emprestar o meu único exemplar, mas posso reproduzir, embora ilegal, posso reproduzir o texto e depois enviar-lhe o PDF, não sei, a gente encontra sempre uma forma de compartilhar conhecimento, mas não é muito correto. De qualquer forma, se puderes encontrar este livro, leia-o, leia-o, porque é um livro contendo aí perto de 10 ou pouco mais entrevistas com as maiores personalidades da história da humanidade. Você vai encontrar entrevistas com Júlio Verne, que é um escritor que é o famoso escritor do livro Da Terra à Lua,
vai encontrar entrevista com o fundador ou o criador do rádio, o criador do automóvel, o Henry Ford. Vai encontrar entrevista com o George, não consigo pronunciar o nome, mas foi o homem que teve um grande protagonismo no Tratado de Versalhes, um grande político na altura que se assinou o Tratado de Versalhes. Então, são entrevistas mesmo de grande valor, entrevistas bem feitas, entrevistas que perduram no tempo. O ideal é que sigamos a mesma linha técnica de redação de entrevistas, do gênero entrevistas. Eu recomendo por isso vivamente a leitura deste livro, Grandes Entrevistas da História, 1900-1930, e posso lhe garantir que não se vai arrepender. Bem, por hoje é tudo sobre a questão, o tema a entrevista. Na próxima aula nós vamos falar sobre a reportagem, que também é um tema muito interessante. Na reportagem nós vamos aprender como preparar uma reportagem, como agir no terreno, como escrever a reportagem propriamente dita. Até lá, um forte abraço e espero voltar a tê-lo aqui no nosso canal, ok? Qualquer dúvida que tiver, não hesite, nós temos o grupo no Telegram, temos o grupo no WhatsApp, você pode ir lá e deixar a sua questão, a sua dúvida, e nós vamos, na medida do possível, responder aquilo que pudermos responder, o que não pudermos, vamos com certeza procurar pesquisar ou saber mais para poder darmos uma resposta satisfatória às suas dúvidas. Por hoje é tudo. Então, sobre a entrevista, se tiver, como disse, tiver alguma dúvida, não hesite, é só enviar uma mensagem no grupo que eu vou procurar responder às dúvidas. Até lá, um forte abraço. Tchau.